Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje, rock and roll. Eu vim preparado para Salmos. Salmos era a música pop da época. Aliás, falar com rock and roll como música pop da época hoje é um negócio de velho, né? Coisa de velho, né? Nem sei qual é a música pop de hoje. Mas aí já tá dentro da faixa etária. Ai, querida. É comigo isso, não é contigo, não. Afinal a gente tem uma diferença grande de idade. Enorme. Então, eu confesso que Salmos não é o meu livro favorito. Quando eu penso assim, vou estudar a Bíblia. Não é Salmos que vem na minha cabeça. Agora, quando eu estou precisando de eu fiz um afago no coração, eu posso procurar Salmos. Eu sofro do mesmo problema. Eu amo Salmos. Talvez seja a pessoa mais musical presente aqui, né? De longe. E hoje a gente vai entender, então, aonde os salmos se encaixam nessa história toda e como a gente pode usá-los de forma melhor. Se você tem acompanhado aqui, você percebeu que a gente está contando uma história lá do começo. Lá do começo com a criação, que era boa. A criação era boa, Tav. Em algum momento passamos... Bem depois, né? Passamos pelo ciclo da redenção, lá nos Juízes. Juízes, aquele negócio de pecado, arrependimento, clamor, perdão, né? Vitória, né? O ciclo da redenção. E esse ciclo que nos foi apresentado em Juízes, ele vai se repetindo depois. Né? Ele se repete vez após vez. E vivemos esse ciclo contínuo da redenção. Né? Quanto mais velho eu fico, rock and roll, mais clara fica essa necessidade. Né? Eu era mais novo, os meus erros, os meus pecados eram bem mais claros. Conforme eu amadureço, eles são um pouco menos óbvios, para mim, não para a Paty, mas eles ficam me olhando. E a necessidade da redenção essa sim fica bem mais clara com a idade. A necessidade que eu tenho de redenção e de perdão. É uma jornada cheia desses ciclos, e para nos ajudar nessa jornada, Deus, o incrível, misericordioso e sábio Deus Criador, nos dá algumas ferramentas, ainda bem. Amém. E os Salmos são uma dessas ferramentas. Semana que vem a gente vai falar de outra. E os Salmos, basicamente, são músicas. Canções? Poemas? Exato. Canções, músicas, com base em poesia. São criados para serem músicas, né? Para serem cantadas sozinhos, cantadas nas assembleias, né, dos santos. Os salmos eram uma linguagem cultural da época. Você fala que era o TikTok da época. Então o Zé Cabaleiro estava certo quando ele fala do heavy metal do Senhor. Tá aí o Bob Dylan, né? Aí que tem bastante disso, né? Aí é o country do Senhor, né? A parte religiosa do Bob Dylan. Então, estava certo o Zé Cabaleiro. E mais do que... Imagina na época, né? Os jovens andando, cantando os salmos, pensando, você viu como esse salmo é chiclete? Não tinha pensado nisso. Cara, que salmo chiclete, esse salmo 133. Como é bom vivermos unidos como irmãos, como o óleo que desce pela barba de Arão, como gruda, né? Talvez não iam chamar de salmo chiclete, mas salmo óleo. Salmo óleo faz sentido. Eu fico pensando que o Salmo 46 era bastante. Esses que tem um versículo que sempre se repete. Sempre se repete. Senhor, nosso refúgio e fortaleza. E ficava repetindo na cabeça deles. Eles iam dormir pensando naquilo. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura que para Deus sempre. É fiel e seu amor dura para sempre. É isso. Mas mais do que isso, como uma ferramenta, os salmos eles foram inspirados por Deus também para dar vazão às emoções. Você tem um salmo, mais de uma às vezes, mas as principais emoções nossas estão cobertas, estão previstas, estão representadas nos salmos. Cada expressão que nós podemos levar a Deus está representada nos salmos. Temos alguns que celebram Deus por seu poder e a sua bondade, né? Os salmos de louvor são os mais famosos. Vou até tentar não focar neles aqui, já que são os que a gente mais conhece. Há os salmos que lembram a história, né? Qual o livro que manda a gente lembrar mesmo? Deuteronômio. Sim. Deuteronômio. Lembram e nunca se esqueçam, né, da Colhem nas história. testas.
colhem nas testas. Escrevam nos umbrais. De onde vocês vieram, nunca se esqueçam de onde vocês vierem, lembrem do, Órfão. da Viúva, e do, estrangeiro. também aparece, mas é o oprimido. Tá bom. Mas sim, estrangeiro, o oprimido, é isso. Então, vamos lá. Eles expressam, por exemplo, salmo para expressar raiva diante da injustiça, salmos que pedem vingança, né? E alguns salmos nos ajudam a lamentar, né? Em comunidade. As nossas igrejas, muito raramente a gente vai para o louvor da igreja e tem uma canção que nos ajuda a lamentar. Anticlimático, né? É anticlimático. Não, você não pode estragar o ambiente, né, do culto. Porque tem que ser alegre, um ambiente de vitória. Você não vai ficar feliz, não vai ficar triste num culto. Isso seria um absurdo. Seria um absurdo ficar triste na Assembleia. Meu Deus do céu. Não é? Mas os salmos mostram que sim, né? Há previsão, há espaço na Assembleia dos Santos para tristeza, para lamento, para choro diante da injustiça. E para celebrar a própria comunidade, né? A gente brincou com o Salmo 133 aqui, que é isso, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É uma musiquinha que celebrava isso. Né? Que celebrava isso. Já o Salmo 12 é um salmo mais lamentoso. O que diz aí no Salmo 12? Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras como prata, purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Um salmo começa com lamento, né, e termina com alguma esperança. Um salmo de lamento pode ser comunitário, pode ser individual, né, e são canções que definitivamente não estão nos top hits do louvor das igrejas hoje em dia. Você tem alguns salmos que são hinos também. Por exemplo, o Salmo 117 é um salmo hímnico. Hímnico, você inventou uma palavra? Talvez seja um anglicismo, né? Mas é um salmo que representa um hino. Louvem ao Senhor todas as nações. Aliás, podemos até cantar ele, né? Opa, vamos? Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Muito bom! Então nós temos aqui um exemplo de um salmo de louvor que é um
tipo de hino aqui também. E a gente tem uma sessão inteira para salmos de peregrinação, aonde as pessoas cantavam quando iam, né, quando peregrinavam até Jerusalém. Quando a gente viaja de carro, o que você faz lá com suas playlists? Escuta todas as playlists de carro, no carro? É isso que você faz? Eu faço. Pois é, eles também. Só que para eles escutarem as playlists deles, eles tinham que cantar, para eles poderem escutar também. Então você tem essa seção do Salmo 120 ao Salmo 134, que era a playlist de peregrinação deles. E um exemplo, nessa playlist de peregrinação, tinha também várias emoções aqui representadas, como pessoas quando estão sentindo a pressão, né? Sentindo a agonia, sentindo a pressão ali, em perigo. E aí, quando você faz uma viagem, nem sempre você está no topo do seu entusiasmo. Às vezes você está pressionado por alguma coisa. Então temos aqui o Salmo 121. Quando começa, eles levantam os olhos para os montes e perguntam: de onde vem meu socorro? Aliás, já que estamos falando de uma playlist aí, play. Olho para os céus e para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno, que fez o céu e a terra. Olho para os céus e para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno, que fez o céu e a terra. Não deixará que você caia, seu protetor está alerta. Não deixará que você caia, ele não falhará. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Eterno guardará do perigo, ele não deixará, ele não falhará. Não deixará que você caia, seu protetor está alerta. Não deixará que você caia, ele não falhará, ele não falhará, ele não falhará. Salmos que nos ajudam, canções que nos ajudam a lidar com as emoções, né? E algumas delas são emoções muito difíceis. A gente estava falando aqui da canção que eles prepararam quando estavam indo para a Babilônia, né? Salmo 137, não é isso? Sim. Pode pegar aí. Salmo 137, quando os captores deles, né, os babilônios, estavam levando eles cativos e pediram para eles cantarem canções. E o que eles respondem? O que conta aí a primeira e a segunda estrofe aqui? É verso 1 a 6. 6. O que diz aí, Vinícius?
Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Obrigado. Olha só, não é? Quer dizer, esse era o momento para eles, talvez o momento mais depressivo que eles estavam vivendo, pelo da vida deles, assim, daquela geração. Com certeza era esse momento. Era tão profundo, era tão profunda a dor que os babilônios pediram para eles cantarem músicas alegres, porque o clima devia estar bem Feliz para os babilônios. feliz para e deprimente, né, para os judeus, que em vez deles cantarem essa música expressa, que eles guardaram as harpas aonde? Nos salgueiros. Nos salgueiros. Jogaram as harpas em cima dos salgueiros para não cantar. Uau. O coração deles estava num estado de lamento tão grande que nem cantar eles conseguiam naquele momento. Talvez até um pouco de revolta, né? Porque eles... Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Essa parte me lembrou um pouco sobre Naamã, que ele leva um pouco da terra de Israel lá para... E agora aquele negócio de georreferenciamento que você tinha falado, eu não sei se os israelitas aqui, eles também estão atos a isso, né? Atados a isso. Dificilmente eles iam levar terra para lá. Acho que eles tinham outras prioridades para botar nas mulas, né? do que a terra. Mas veja aqui, e essa emoção foi tão forte que, embora naquele momento eles não cantassem, eles fizeram uma canção para lidar com aquelas emoções que eles sentiram, né? E não esquecer do momento. Olha assim, então, realmente é uma ferramenta que Deus nos dá. Deus dá a eles para lidar com as nossas emoções. Mas podemos ir além disso, né? Tem salmos de vingança, chamados salmos de imprecação. Uau. E o exemplo é um Salmo 109, né? Vamos ver se você consegue pegar toda a ansiedade, frustração que tem aqui nesse salmo. Você pode ler para a gente aí, Vinícius? Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes da geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor. Por causa do teu nome, livra-me, pois sublime é o teu amor leal. Sou pobre e necessitado,
e, no íntimo, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Uau. Você ouve esse salmo, né? E você fica como? Fico muito encorajada, não. Fica aliviado, pensando nos meus inimigos. O sofrimento que eles merecem. Fico pensando por que a Paty não faz a música desse salmo. Meu Deus. Pra gente meditar, né, ao acordar toda manhã. Difícil. Para louvarmos ao Senhor em comunidade. Nossa, né? Esse salmo ele tem três partes, né? Ele começa: a Deus a quem louvo, não fiques indiferente, um pedido a Deus. E ali no verso 6 começa uma segunda parte, que ele fala: designe-se um ímpio para ser seu oponente, à sua direita esteja um acusador, seja declarado culpado no julgamento. E vai até o verso 19, né? Que um credor se aporte de seus bens, que ninguém tenha pena dos seus filhos órfãos. Que não se apague o pecado da sua mãe, ele mete a mãe no meio, cara. Que a sua oração seja pecado, não é? Ou seja, quando a sua oração é pecado, você não tem esperança de mais nada, né? E aí depois no 20 em diante ele volta a falar que eu vou definhando como a sombra vespertina, né? Que eles reconheçam que foi a tua mão que o fizeste, Senhor. Então ele volta a ficar mais centrado nele mesmo. São essas as três partes. Na segunda parte, dá para sentir um ódio aqui, né? Do verso 7 ao 19. Dá para sentir uma vingança. Aqui, o desejo de retribuição. Por isso que é o salmo imprecatório, né? Para isso. Mas a gente, como cristão, se sente até desconfortável com isso, né? Não tem que amar os inimigos, né? Que eu vou amar querendo que os filhos órfãos sofram. É complicado. É complicado isso. Bem, duas coisas você pode aprender, né? A primeira é que a gente sente emoções que não são exatamente politicamente corretas. Sério? Você ssente emoções desse eu tipo? sinto, eu já senti. Puxa vida, que decepção. Nos anos bissextos, no 13º dia de agosto dos anos bissextos. Ainda bem que foi muito tempo atrás. Eu sinto uma emoção, mas é rápida. Passa rápido. Bem rápido, porque todos somos pecadores, afinal de contas. Claro. Geralmente quando eu sinto, eu reprimo elas até eu me sentir santo novamente. Mas a Bíblia, ela não é assim, né? Isso tem um pouco da capa, da imagem que o bom cristão, entre aspas, evidentemente, quer passar, mas as emoções são humanas, a gente sente essas emoções. E a primeira lição aqui é que se tem alguém que sabe lidar com essas emoções que não são exatamente santas ou politicamente corretas, é Deus, né? Então, a gente pode soltar a mamona aí, né? Para Deus, colocar nossas emoções para Ele, como Davi era mestre nisso, né? Boa parte dos salmos é atribuída a Davi. Alguns são bem óbvios, outros ele pode ter ganho pela fama, a atribuição, mas boa parte deles são atribuídos a Davi, que não tinha vergonha de colocar as emoções inadequadas deles para Deus. E a segunda coisa aqui, que a gente vê aqui nesse Salmo 109, é uma observação que alguns autores observaram. Você vê aqui o verso 1 a 5. Ó Deus a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim, falam mentiras a meu respeito. É uma ou mais pessoas que estão falando aqui? Os adversários? Mais de uma, né? Mais de um adversário. Mais de uma pessoa, mais de um adversário, né? É singular ou plural? Plural. Plural aqui. E a partir do verso 6, ele muda a linguagem. Ele fala: designe-se um ímpio para ser o seu oponente, à sua direita um acusador. E ele vai assim até o 19.
E agora, plural ou singular? Singular. É para um cara e a família dele. Para um cara e a família dele. Ou seja, esse autor, ele defende que, ou esses autores, né, eles defendem que do 1 ao 5, o autor do Salmo está falando dos acusadores. Eles me acusam, eles me cercaram e tal. E do 6 em diante, ele passa do plural para o singular, como se ele estivesse personificando um dos acusadores, né? Como se fosse o acusador que estivesse falando assim, né? Designe-se um ímpio para ser seu oponente à sua direita, um para ser o seu acusador, seja declarado culpado no julgamento, até que a sua oração seja considerada pecado, seja sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Ou seja, como se o acusador dele estivesse falando dele, né? Num tribunal. E ele vai assim até o 19. Não é? Na tradução do Stern, né? Ele fala assim: isso é o que os meus acusadores querem que Adonai faça, os que falam mal de mim. Esse tal de Stern, ele, claro que está em inglês, né? A gente passou aqui, mas ele aponta para isso, né? Na tradução, já que a tradução é meio conflituosa ali do 5 para o 6, né? O hebraico aceita os dois lados, mas se você pensar do plural para o singular, faz sentido essa tradução, como se do 6 ao 19 seja o discurso do acusador. Ele propõe essa mudança. Então, se você vir em diante, começar aqui do 14. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado da sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, como se fosse, né, o discurso do acusador. E na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e de coração partido. Os caras estão acusando ele de coisas bem graves, até Deuteronômio foi invocado aqui. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição, não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela e em seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Envolver alguém com manto e apertar como um cinto? É maldade isso aqui, hein? Que é o que os adversários, o que o Stern propõe é que ele está falando aqui do discurso dos adversários. Né? Aparece aqui. This is the way my adversaries want Adonai to do, those who speak evil against me. Né? Aqui é o verso 20. Seria isso que essa tradução torta, não no 5 e no 6, né? Seria no 20 essa tradução que aceita os dois sentidos, né? E o Stern enxerga essa tradução como se esse fosse o discurso dos adversários e não o discurso que saía do coração dele. Então você tem aqui um salmo que é uma música, né? Que começa com uma reflexão do coração, mas muda de tom no meio, lá no verso 6. E aí você pensa, pô, espera um momento. Então isso aqui ele está falando do que os adversários dele diriam sobre ele. No começo eu estou frustrado com meus inimigos, e aí, conforme o Salmo vai trabalhando em meu coração, eu também sou chamado a refletir sobre o que os meus adversários pensam de mim. Talvez eles tenham um ponto. Talvez não estejam exagerando, porque eles estão com raiva, tão bravos, mas talvez eles tenham um ponto sobre o que eles estão falando e eu preciso refletir nas minhas ações também. Às vezes eu os ofendi de alguma forma, né? Às vezes eu os ofendi de alguma forma e eles estão retribuindo com certas hipérboles, mas pode ter um ponto ali dentro, né? E isso ajuda a gente a lidar com algumas emoções, com as acusações dos adversários também. Ajuda até a ter misericórdia deles, né? Porque às vezes fomos nós que tacamos fogo primeiro. Nem percebemos, né? A gente fala e nem percebe a forma que a gente está falando. A gente percebe também, né? Pode acontecer. Né? Então, tá aqui, essa ferramenta nos ajuda a lidar com as mais diferentes emoções e com as mais diferentes expressões a Deus. Deus nos deixa e a gente só usa um pedacinho dela nas nossas canções na Assembleia. Imagine a igreja depois de uma tragédia, né? Depois da morte de alguém,
Na comunidade que a gente faz parte aqui ainda tem um evento de ação de graças, né, para a gente lembrar e agradecer e lamentar pela morte da pessoa que se foi. A gente não faz isso num culto, né, para não estragar o ambiente do culto. Mas a gente faz um momento, né, um culto especial para ajudar a lidar com essa emoção. Mas às vezes a gente tem tanta dificuldade, claro, nas canções, de cantar esse tipo de letra, mas até mesmo nas orações, da gente orar aqueles sentimentos, falar com Deus sobre aqueles sentimentos mais feios, cabeludos, e eu quero que o fulano morra, e assim, sentimentos realmente que a gente tem vergonha de ter, de raiva, de ódio, ou de vergonha, ou de pensamentos impuros, e que até na oração a gente pode também cair nesse erro de ser superficial. Deus, perdoa meus pensamentos impuros, mas não chegar e falar abertamente. Não deixar Deus saber, né? A gente esconde. É como se precisasse, né? Mas é uma dificuldade, que cantar ainda mais, né? Mas até de orar. Afinal, o que Deus vai pensar de mim se ele souber dessas coisas? De falar abertamente as coisas mais vergonhosas de nossa Você sabe que vida. É verdade, cantar pode nos ajudar, porque às vezes é difícil articular em palavras, quando as emoções estão muito confusas. Não é? Com certeza. É verdade. E como a música já está pronta, não é? A cantar pode ser uma disciplina espiritual. Para mim é muito. Talvez a gente não tenha falado no nosso episódio de disciplina, né? Mas cantar pode ser uma disciplina espiritual. Até porque alguém já teve o sentimento, já trabalhou o sentimento, compôs uma música para isso, ele traduz o que a gente está começando agora. Exato, a gente pode andar nos passos de outra pessoa, né? Muitas vezes eu gosto de orar em cima de canções. Eu oro aquela canção. Eu tô ouvindo a canção e tô orando em cima daquela letra, como se fosse a minha oração, né? E aí, isso me ajuda muito. Sim, e no meio do sofrimento, as palavras, a canção trabalham no nosso coração da forma que a gente nem percebe, a gente nem compreende. A gente percebe, né? Mas nem compreende a forma que o Espírito está trabalhando por meio daquela canção. Bem, uma das lições possíveis, então, é que a gente pode criar um espaço, qualquer espaço, para catar as harpas que foram parar em cima dos salgueiros e expressar qualquer emoção. Os salmos estão aí para isso, que tenhamos para Deus, mesmo que essa emoção não seja exatamente fofa. Oxe. Ou bonitinha, não é? E para encerrar aqui, a gente pode terminar com uma oração que poderia ser um salmo, se tivesse sido escrita antes, por um tal de Abacuque. E mas os salmos já estavam fechados, né? Quando ele escreveu a oração dele. Então ficou no livro dele. Até bom, né? Ganhou um destaque, né? Porque é uma oração que tem um livro, né? Quase que aponta, todo o livro aponta para essa oração final. E ninguém vai falar que é de Davi. Definitivamente, nesse caso, o autor ficou bem claro. Então, com essa meditação final, a gente se encontra no nosso próximo papo para mais ferramentas. Daniel Gesine, Vinícius, a pessoa, e Patrícia Duboc. Hoje foi suave e melodiosa, né? Hoje foi. Sentimos falta. Até mais. Até.